Hello, hello, estudantes! Alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? How are you feeling? Como vocês estão se sentindo? Bom, espero que vocês estejam bem. Bom, né? Espero que vocês estejam entendendo que a gente está trabalhando, né? E nós falamos na aula passada sobre word formations, né? Ou seja, formação de palavras, né? E falamos sobre prefixo e sufixo. Só lembrando que prefixo é aquilo que vem antes e o sufixo é aquilo que vem depois. Como por exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo de prefixo. O prefixo an. Dentro da palavra happy quer dizer feliz. Mas se nós colocamos o prefixo an, fica unhappy. Então fica infeliz. E com o sufixo, né? Vou dar exemplo de dois sufixos, o full e o er. Por exemplo, com color, né? Colorful, colorido, né? Então, a gente acrescentando um sufixo, que é o que vem depois, no final das palavras, mudou, né, o sentido da palavra, né? Full tem o sentido de cheio, tá? Então, se eu botei cheio de cor, ficou colorido. Já o sufixo er é como se você transformasse na profissão, tá? Por exemplo, o play, jogar. Se nós acrescentamos o em play, fica player. Então, se torna o quê? O jogador. A mesma coisa se nós colocarmos em work. Work é trabalhar, tá? Mas aí, se a gente colocar o ER no final, fica worker, fica trabalhador. Então, passa, né, para ser profissão. E vamos falar hoje sobre o simple past. Bom, o simple past, em inglês, né, o tempo verbal simple past, é o passado simples em português, que é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer, tá? Algo que não vai retornar. Por exemplo, a bicicleta caiu. Pronto, acabou. É um passado que não vai mais acontecer daquela bicicleta novamente, né, ficar caindo a vida toda. Caiu, acabou. Dois exemplos aí. I like the hen very much. Eu gostava muito dele. Né? Gostava, acabou, não gosta mais. She traveled alone. Ela viajou sozinha, ou seja, ela não viajou acompanhada, viajou sem acompanhante, sozinha. Acabou. Aquela viagem não vai acontecer mais, né? Pode acontecer outras, mas aquela não mais. Então, é isso que o passado simples indica, né? Algo que aconteceu no passado e acabou por lá mesmo. E aí nós temos algumas formas de uso. Bom, o simple past pode ser formado, né, na forma afirmativa, negativa e interrogativa, seguindo as regras de uso, né, explicadas abaixo. Então, nós temos aqui algumas regrinhas, onde hoje nós vamos ver somente a forma afirmativa, tá? E como vai ser uma revisão do passado simples, a gente vai ver mais basicamente na forma afirmativa. E lembrando que nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles, né, que o seu radical não muda. E os irregulares são aqueles que mudam a sua escrita. Então, tem aí a forma afirmativa. Formado por quem? Pelo sujeito, mais o passado do verbo principal, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou irregular, e assim saberá a sua conjugação. Bom, os verbos regulares, vamos começar pelas regrinhas deles, são muitas, né? Formado pelo acréscimo das partículas de e ed nos verbos. Então, a primeira regra, se o verbo terminar em vogal mais y, recebe ed. Exemplo, I play. Então, termina uma vogal mais o y. Então, nesse caso, né, só acrescento o ed. I played the piano. Eu tocava piano. Certo? Então, não confunda. Alguns verbos só se acrescenta simplesmente o de. Caso já termine em e, só se acrescenta o de. Mas, né, normalmente se acrescenta o de no final dos verbos. E se for terminado em isso, né, que vier antecedido por uma
vogal, só o ED. Se o verbo terminar em Y, né? Terminar isso, mas terminar em uma consoante, né? Mais Y, troca-se por IED. Exemplo. She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Bom, esse aí é o verbo try. Que o verbo try, ele termina em Y. Mas é antecedido por uma consoante, tá? Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, sendo que a última sílaba é tônica, dobra a última consoante mais o ED. Então, a gente repete, né? A última consoante. Tipo, aí nós temos I prefer, né? I prefer the blue shoes. Eu preferia os sapatos azuis, né? Então, a gente percebe que o verbo prefer, né, tem essa terminação. Consoante, vogal, consoante. Então, dobra a consoante final e acrescenta o ED. E assim é importante a gente prestar atenção, né, na formação, na terminação das palavras. Bom, se o verbo terminar em E, recebe apenas o D, né? Já termina em E. Então, he arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então, observe que arrive já termina em E, então só se acrescenta o D. Não precisa acrescentar o ED, repetir o E 2 vezes, tá bom? Como a gente pode ver aí. Bom, e aí nós temos os verbos irregulares, né? Que não sofrem essa regrinha. Os verbos irregulares variam quanto à escrita. Veja alguns exemplos. Então, eles mudam de acordo com a escrita. É o que eu falei, por isso que são irregulares. Quando estão no presente, tem uma forma. Quando estão no passado, outra forma. No passado particípio, outra. Ou seja, cada vez que nós mudamos o tempo verbal, muda a escrita completamente. É como o verbo ser, né? Em português, ele é um verbo irregular. Quando eu vou conjugar no presente, eu sou, mudou, né, a escrita. Tu és, já mudou a escrita novamente. Então, ele é um verbo irregular. Assim são esses outros que nós temos aqui. Então, aqui nós temos o verbo I wrote, que é o verbo write, né, que está aqui, né? I wrote letter to my friends. Eu escrevia carta aos meus amigos, é o verbo to write, fica wrote. He paid the bills yesterday. Ele pagou as contas ontem. O verbo pay, o verbo pagar, ficou paid. We knew to do the test. Nós sabíamos fazer os testes. O verbo know ficou knew. Então, vocês observam que, né, mudou completamente a escrita, né? Quando o verbo mudou do presente para o passado. Por isso que eles são considerados verbos irregulares. Então, esses verbos, eles não seguem a regrinha do ED. Só quem segue a regrinha do ED são os verbos regulares no tempo passado simples. Então, tem alguma forma da gente decorar os verbos irregulares? Não, não tem. Infelizmente, a gente tem que pesquisar numa listinha, né? Tem uma listazinha e a gente pesquisa a formação desses verbos. É claro que os verbos mais utilizados, irregulares, a gente vai aprendendo, né? De acordo com o que a gente vai utilizando, vamos aprendendo, tá certo? Bom, então, nossa aula de hoje foi sobre isso. Estudem bastante sobre isso. Eu vou colocar uma atividade para a gente praticar, certo? Então, bye bye, see you!